Boa tarde, sejam bem-vindos aí todos vocês. Acho que agora tá tudo certo para essa live com o Wilton ser transmitida. Um abraço aí, Gabi, companheira aí de PSB. Tiago entrando também. Vamos lá. O professor Wilton já vai entrar, dessa vez vai ser tudo tranquilo. Hoje a gente vai estar abordando aqui questões relacionadas ao campo, ao contexto político eleitoral desse ano. O professor Wilton já chegou. E vai ser uma satisfação contar com vocês aqui na nossa live. Bem-vindo, Mari. Professor Wilton? Tudo bem? Tudo ótimo, que bom ver e escutá-lo. Ontem foi. Ontem foi parada, né? Foi a maior demonstração de resistência virtual de ontem para hoje. Wilton, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu já fiz aí todos os meus... Ontem mesmo eu falei da minha alegria em estar recebendo você. Vamos iniciar nosso trabalho hoje, que eu acho que a gente vai ser muito bacana. Eu queria só passar para você e cumprimentar o pessoal que está chegando. Se quiser se apresentar, pode ficar à vontade aí. Rodrigo, eu quero dizer para vocês e para as pessoas que estão estudando que ontem nós tivemos um problema e, pelos testes que eu fiz hoje, me parece que é um problema no meu celular. Não é um problema de internet, não é um problema do meu celular. Né? Então, eu quero pedir desculpas a todos pelo transtorno de ontem. Sei que as pessoas deixaram de fazer algumas coisas interessantes, vieram ver uma conversa entre nós todos e, infelizmente, não podemos fazer. Mas hoje vamos ver se a gente consegue superar as nossas falhas. É isso. Tranquilo, tá? Tenho certeza que nós estamos... fomos perdoados por todos nos perceberam da nossa boa vontade. Acontece, live é isso mesmo, sem nenhum problema. Okay. Wilton, então vamos começar nossos trabalhos. Eu vou repetir aqui nossa pergunta, a pergunta que eu fiz ontem para você. E a gente vai começar o nosso bate-papo. Mais uma vez, sejam bem-vindos a todos e a todas aí na nossa live. A pandemia, Wilton, pegou a maioria das pessoas de surpresa, causando um certo horror na vida de muitos, trazendo prejuízos desde o campo psíquico, emocional, até as questões sociais e econômicas. Quais são os principais impactos da pandemia no campo político, no campo socioeconômico e também da saúde, na sua opinião? Rodrigo, à vontade. E a todos que estão nos vendo e ouvindo, as pessoas vão poder interromper a nossa fala para entrar, para questionar? Como é que vai ser? Eu vou dividir isso em 2 blocos. Sim. Viu? A gente vai ter um primeiro momento de perguntas. Claro, as pessoas têm que participar, senão a gente não teria sentido da live. E depois eu faço a segunda, tá bom? Pode ser assim? Não, para mim eu não tenho muito domínio do que é isso, mas aí me conduz. Então eu vou responder. Pronto. Depois você... eu estou aqui selecionando as perguntas, pode ficar tranquilo. Tá certo. Viu? Aí o que vier surgindo aí, o que aparecer, depois a gente vai ter o momento das perguntas. Entendi. Então, a nossa live tem por objetivo, pelo menos no card está escrito, né, cenários eleitorais. Isso. Né? Cenários eleitorais. E me parece que o título da live, que o Rodrigo colocou, e eu nem comentei isso com ele, estou comentando agora, me parece que é um título muito apropriado para este momento, porque tem duas eleições que estão nesse momento importantes para os brasileiros, não é? Que são as eleições brasileiras, municipais brasileiras,
e as eleições americanas, que vão acontecer também, né, neste período que eu falo, no período este ano que vem, ali logo, nós estamos com então, o processo pré-eleitoral já está existindo. As primárias dos Estados Unidos estão acontecendo. Inclusive, em janeiro até fevereiro, a vitória de Trump ela era inquestionável. Não é? Hoje Neste nem momento, tanto, né? hoje 10%, até 15% no colegiado, não é nem na votação geral, porque você sabe que na votação geral, nos Estados Unidos, as eleições elas não são diretas aqui no Brasil. Não é? Elas têm eleição de delegados que votam, ia depender da distribuição dos delegados por estado. Hillary Clinton, por exemplo, ela teve mais votos do que Trump, e Trump se elegeu, porque os colegiados que têm mais delegados, Trump venceu. Né? Ela teve mais votos, mas não conseguiu. Mas, neste momento, o concorrente de Trump, que é o ex-vice-presidente de Obama, hoje ele está na frente. Né? Ele está na frente. Quer dizer, então, eu acredito que, do ponto de vista de uma eleição importante para o mundo, a eleição americana, e, no caso nosso aqui, brasileiro, as nossas eleições. Então, me parece que o título da sua live é um título interessante, e eu tentei assim buscar informações de pandemia, no caso, né, que é a nossa problemática, e esses dois cenários. Então, nós vamos tocar nesses dois cenários e também, especificamente, Vitória da Conquista. Né? Vitória da Conquista, onde nós temos uma eleição de prefeito e de vereadores. Sim. A pergunta, inclusive, que eu fiz como pergunta disparadora para a nossa discussão, é porque, indiscutivelmente, a pandemia ela vai estar... ela é o assunto, né, central hoje do planeta. Então, com certeza, isso vai perpassar pelas eleições, tanto brasileiras quanto dos Estados Unidos e dos estados, dos municípios, enfim. Então, a pandemia é pauta hoje, né, nas discussões políticas, sem sombra de dúvida. Então, pegando sua pergunta, eu queria fazer aqui uma colocação que me parece preceder o uso indevido da pandemia, né? Da forma indevida, da forma maliciosa e intencional. No meu entendimento, duas questões vêm sendo tratada a pandemia no Brasil, principalmente. No Brasil, porque a gente conhece mais, não é? E aqui na Bahia, que são duas coisas. Não é primeiro e segundo, não. A número um é considerar o vírus um inimigo. Isso tem consequências diretas nas eleições. Considerar o vírus o inimigo, o nosso inimigo a ser derrotado. Nós estamos vencendo o vírus. Nós estamos derrotando o vírus. A Nova Zelândia derrotou os vírus. A Espanha, a Itália e Portugal já eliminaram o vírus. Quer dizer, de uma forma como se o vírus fosse um personagem do mal, não é? E que a gente teria que derrotar o vírus para a gente se livrar, para a gente poder ter a salvação. É interessante que as pessoas saibam que o vírus, ele existe antes da vida. E eu não estou falando da vida humana. Eu estou falando da vida. Então, o vírus, enquanto um composto orgânico, o vírus ele é, inclusive, responsável também pela vida, né? Pelo surgimento da vida no planeta, por ele ser um orgânico. E aí, quando se trata que o vírus é um inimigo, e temos que derrotar o vírus, e temos que eliminar o vírus, e temos que acabar com o vírus, nós estamos nos isentando da nossa responsabilidade com a epidemia. Como? Na medida em que nós sabemos que o grande inimigo não é o vírus, mas sim a proliferação do vírus. E a proliferação do vírus, ela é consequência do nosso modo de produzir.
principalmente do último modo de produzir que a humanidade chegou, que é o modo de produção capitalista, principalmente na sua fase industrial, que é extremamente consumidora e voraz dos recursos humanos. Então, o desequilíbrio ambiental provocado pelo nosso modo de produção, ou pelo nosso, estou falando nosso, pela nossa subordinação, mas pelo modo capitalista de produção, voraz consumidor de recursos naturais, inclusive a biomassa hoje, a biomassa hoje do planeta não comporta mais um modo de vida americano para maior número de população. Se você tiver mais pessoas tendo um modo de vida do primeiro mundo europeu, do primeiro mundo, das potências de primeiro mundo, você vai esgotar os recursos naturais e a biomassa não suporta. Então, o desequilíbrio ambiental, pela forma que a gente produz, é o grande responsável pela pandemia, não o vírus. O vírus estava lá quietinho, no seu lugar, fazendo o seu papel no universo, né? Na natureza. Nós é que temos a responsabilidade de acontecer o que aconteceu. E agora você vê, por exemplo, de forma desonesta, com os mais precisos, com quem mais precisa, com quem não entende, nós somos os desonestos. Temos que derrotar o vírus. E os governos, principalmente governantes aqui em Salvador e na Bahia, eu vejo os outdoor, vejo as propagandas de televisão, não é? De uma forma extremamente propagandista e não de uma forma publicitária, porque uma coisa é fazer publicidade, uma coisa é fazer informação à população, a outra coisa é fazer propaganda. Agora mesmo, eu estava vindo aqui para este local que eu estou fazendo a live, aí eu vi três outdoor, mais 3 hospitais de campanha, prontos. E mais nada no outdoor, mais nada. Quer dizer, é uma propaganda, é muito mais uma propaganda política eleitoral do que uma busca de informação, de cuidado com a saúde e etc. Quer dizer, é usar das pessoas mais precisadas de forma enganosa, né? Compramos não sei quantos respiradores, né? Para instalar nas UTIs, etc, etc. Isso não vem na forma de informe, na forma da necessidade, na forma de que as pessoas estão precisando, que a saúde pública vai precisar. Não. Se coloca isso como uma gestão preocupada com isso. Na verdade, uma propaganda. E aí eu estou falando do setor público. Eu vou falar agora um pouco do setor privado. O setor privado, do mesmo jeito. O Jornal Nacional e os outros jornais das outras televisões vêm colocando aquela Solidariedade SA. Solidariedade SA é dar com uma mão, né? É dar com a mão e mostrar a outra mão. Né? Não tem aquela coisa, dar com a mão e não faça... Não. É dar com a mão, mostrar a cara, o rosto, dizer eu estou dando, eu estou fazendo, eu sou importante, eu sou bonzinho, não é? E não assumir a responsabilidade, não é? E não, principalmente os bancos, não assumir a responsabilidade pela destruição do meio ambiente. E os bancos foram os primeiros. Inclusive, saiu uma coisa extremamente... pela primeira vez, que foi uma propaganda do Itaú, me parece que do Santander e do Bradesco conjunta, colocando para as empresas crédito, né? Disponibilidade de crédito, imediatamente, para que as empresas não fechassem, para que as empresas conseguissem manter seus trabalhadores, que não houvesse desemprego. Agora, você tinha 42 bilhões colocados à disposição para empréstimo, não era nada daquele emergencial, né? Ajuda emergencial do governo, não. A ajuda emergencial, nem eu falo do governo, mas que, na verdade, é do Congresso.
foi o Congresso, foi a Câmara que aprovou, porque Bolsonaro, no governo de Bolsonaro, se propôs R$ 200. Quem levou para 600 foi o Congresso. E eu não estou nem disso, eu estou falando do crédito que o Estado colocou, que a União colocou para os bancos administrativamente trabalhar com as empresas, pequenas e médias empresas. O que aconteceu, 42 bilhões até agora foi utilizado, não chegou a 4 bilhões, pela burocracia, pelas exigências, e quando você chega na unidade bancária, na agência bancária, para fazer, você chega lá, os juros, eles chegam a 12% ao ano. Quer dizer, num período de pandemia, quando no primeiro mundo, o juro nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi essa semana, 0,23 ao ano, não é? Em outros países, Japão, negativo, não é? Alemanha, negativo. A União Europeia, negativo. Quer dizer, aqui no Brasil, os bancos, de uma forma voraz, de uma forma desumana e até, do ponto de vista capitalista, anti-empresarial, não é? Porque, na verdade, o banco ele preza por uma sociedade financeirizada. Os bancos fizeram isso. Então, no primeiro momento da sua pergunta, eu quis fazer essas duas marcações. Uma é de não considerar o vírus o inimigo. O inimigo é a proliferação do vírus causado pela nossa forma de produzir, principalmente nessa fase de agrobusiness e mais a produção industrial. E a segunda é a forma da financeirização de uma sociedade onde o que vale é o papel, é o dinheiro, é a transferência de recursos. Quer dizer, ações que não produzem nada, aplicações financeiras que não produzem nada. Isso tem muito mais valor do que propriamente um crédito para a produção, os recursos para a produção. Então, esses dois, me parece, todos os dois itens são formas desumanas, neste momento, de se utilizar da pandemia. Depois eu falo, aí, na hora que você quiser vir, aí eu vou entrar na outra parte, que é a parte dos mais necessitados. O que a gente observa nessa sua fala é realmente o que ocorre, porque você percebe em todos os governos, a nível municipal, do próprio Estado e a nacional, o próprio governo federal, ninguém fala sobre a questão do meio ambiente. Eles tratam o vírus, como combater o vírus, apenas do ponto de vista do aparelhamento, que é importante, né? Claro, a gente ter leitos, ter respiradores, mas em nenhum momento eles tratam o vírus com esse viés, nessa perspectiva ambiental. Então, do desequilíbrio. Então, isso, na verdade, escancara, né? A pandemia serve para a gente, inclusive, vou botar aqui entre aspas, entender o quanto que esse modelo, né, de consumo, esse modelo que você trouxe para a gente, principalmente pautado em cima do processo de industrialização, o quanto que isso vem se perpetuando e não tem trazido bons resultados para a humanidade de uma forma geral. E a gente insiste nesse caminho. Outra questão que eu acho interessante também é quando a gente considera o vírus e o inimigo em comum, isso até me parece muito familiar, né, nos tempos de hoje, quando a gente identifica um inimigo em comum para combater, a gente perde a capacidade de olhar para a gente, né? O que de fato estou fazendo para contribuir para isso. Não, o vírus é o inimigo, então eu não tenho nenhuma responsabilidade diante de nada disso que está acontecendo, então eu só preciso combater ele e assim fazer de conta que é só isso que está em jogo. E não é. O Wilton, eu costumo dizer, e ontem até conversando com um amigo nosso, com o Omar, ele falou comigo bem assim: Rodrigo, pense bem, a gente vive num mundo, porque assim, a gente sabe que a gente vem agredindo o meio ambiente de muito tempo, né? As consequências disso, elas são colocadas à prova o tempo inteiro. E a gente vê um mundo preparado para uma situação de guerra, vamos imaginar, como a gente falou mais cedo, né? Se tem países aí que estão preparados, muito bem preparados para uma guerra, mas não estão preparados para cuidar da saúde do seu povo. Então, o que é isso? O que passa na cabeça da gente, que a gente se preocupa mais
A gente tem um tesão maior, vamos dizer assim, em uma pulsão maior pela morte do que promover a vida. Né? Isso também são reflexões que a gente tem que fazer, que a partir do momento que a gente coloca o vírus como inimigo, a gente perde essa capacidade. Né? A gente simplesmente escolhe o caminho mais simples e não percebe a complexidade, o tamanho da situação que a gente vivencia. Ô, Rodrigo, a pandemia, traz, no meu entendimento, ela traz duas revelações para a humanidade muitíssimo importantes. Quais sejam? Deu para observar de forma sentida, né? Que às vezes você observa com os olhos e você não sente. O vírus e a pandemia, como ele atinge, né? E no primeiro momento o vírus é o vírus que viaja de avião, não é? É o vírus que viaja de avião, não é o vírus da contaminação comunitária, é o vírus do avião, não é? É o vírus que fica passeando de um país para outro, via aérea. Este vírus fez com que, à medida que ele fosse proliferando, ele foi mostrando para os países de primeiro mundo, primeiramente, e depois para os outros países, de que a estrutura social, a estrutura de assistência, a seguridade social que o sistema capitalista tem no mundo não responde às necessidades da população. Da humanidade, de fato. Não responde. E isso ficou de forma assim escancarada, não é? Quando você viu o resultado, por exemplo, quando o vírus ele acontece na China, lá em Wuhan, quando ele acontece lá, por você ter um governo de partido único, um governo que tem autoridade, não é? Eu não vou chamar de ditadura, porque há uma escolha de sistema e lá no caso é partido único, não é? A sociedade lá é uma sociedade de partido único. Então, este partido, este governo, ele tomou medidas fortes. E, neste caso, ele conseguiu, de forma difícil, não foi de uma forma fácil, não é? Não foi de uma forma fácil, ele conseguiu ali tomar algumas medidas sanitárias, vamos dizer assim, e eu não sei como é que é o nome, mas de isolamento e distanciamento de forma rígida, e conseguiu que o vírus não se espalhasse pelo país numa velocidade maior. E não se espalhou. De certa forma, que hoje é que nós estamos vendo a situação de Pequim, né? Chamada aí segunda onda, depois eu quero discutir isso também. Mas aí você viu o vírus ir para a Europa, não é? Você viu o vírus ir para a Europa. Diferente da China, na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha e nos outros países, e até no Japão, eu vou falar disso, você viu que os interesses primeiros não eram os interesses, ou não foram os interesses da população. Não foram os interesses dos trabalhadores. Foram os interesses do lucro. Manter o comércio aberto, independente de quem vai morrer. Quando é que esses países tomam providência? Eu lembro que na Itália se tomou providência mais severa depois de um mês, quando já morria 400 pessoas por dia. E quando morria 400 pessoas por dia, a Espanha fez uma concentração lá enorme, avisada, e fez.
E a Espanha, imediatamente, 7 dias depois, a Espanha já estava com uma situação de terror. Quer dizer, qual é o cuidado que se teve primeiro nesses países capitalistas? Qual foi o primeiro cuidado? O primeiro cuidado foi com o lucro. O primeiro cuidado foi exatamente com o lucro. E aí, a partir daí, a partir desse momento em que a proliferação vai causando um estraçalhamento da capacidade da estrutura hospitalar ou da estrutura de saúde como um todo, não é? A partir desse momento, aí é que as autoridades começam a tomar atitudes, porque não porque a população está morrendo, não é isso. Não é isso. É porque senão a economia, que eles chamam, né? A economia, o comércio, iria fechar, independente da vontade do capitalista, independente da vontade do comerciante, iria fechar porque a morte seria incontrolável. Então, tiveram que tomar atitudes muito rápidas. Quer dizer, o que demonstra imediatamente, não é? Imediatamente, o que se demonstrou é que o capitalismo, primeiro, não tem nenhuma preocupação com os mais necessitados ou com os que mais precisam. Segundo, a minha preocupação primeira é o lucro, não é a vida. A vida está colocada em segundo plano. Quer dizer, a vida só foi interessante quando o próprio lucro ficou questionável. Quer dizer, quando o próprio lucro ficou irrealizável. Não é? Quando o próprio lucro ficou irrealizável. Então, nesse momento, a estrutura da área de saúde foi jogada. Aí veio. O segundo é a estrutura de saúde do primeiro mundo ficou revelada, né? Como uma foto que você faz, você tira uma foto, a foto ela não é responsável por você estar bem ou mal na foto. Eu olho para a foto, eu falo, pô, eu estou bem nessa foto. Eu olho para outra foto e falo, estou acabado nessa foto. A foto, simplesmente, ela é reveladora do seu estado, do seu estágio, né? A mesma coisa. A pandemia ela não é responsável. Não é a pandemia que é responsável pela assistência, pela má estruturação da rede de saúde no mundo. Não é a pandemia. Não é a pandemia. A pandemia revelou para o mundo que a assistência, de uma forma geral, para as pessoas nos países capitalistas até aqui, não é? Até aqui, que é o que a gente pode falar, porque os resultados dos países, pelo menos, aí vou fazer aqui um parênteses, ou os estados socialistas, hoje aí os poucos que existem, que têm os menores índices estão lá, ou eles estão sonegando dados, não informando, manipulando dados, ou a realidade deles realmente é melhor do que a de todo mundo, não é? É melhor do que a de todo mundo. A China a gente viu. A gente viu lá no início da China, a China dizia assim, eu vou construir sete hospitais em 10 dias. Hospitais de 1.500 leitos, e construiu. Quer dizer, é um país, esse país fez isso. A gente não viu isso em outros países do mundo. Então, a pandemia, ela serviu para colocar para fora, né, de forma explícita, não é, as condições, as estruturas, as redes de assistência no mundo todo, inclusive no primeiro mundo. Não é? Vai ter que ser pauta de todos os governos. E é estarrecedor a situação dos Estados Unidos. O país de economia mais forte, a principal cidade, talvez a mais rica do mundo, a mais produtiva nesse sentido, que é New York. A gente viu lá a situação, como é que foi logo no começo, quer dizer, uma falta completamente, uma possibilidade de assistência, onde vem navios da Marinha ficar ancorado
se vindo de hospital e etc, etc. A gente viu isso. Então, tá exposta, né? A fratura está exposta. Estamos vendo que, nesse sentido, né? Aí eu estou colocando essas coisas exatamente em função do cenário eleitoral. As pessoas, subliminarmente, as pessoas vão raciocinando sempre do ponto de vista das eleições. Né? Então, essas estruturas foram reveladas, né? Foram reveladas, não que elas sejam originárias da pandemia, mas a pandemia serviu para revelar. A outra coisa que a pandemia revelou. Sumiu, hein? Tô ouvindo. Pode continuar. Oi, Alô? tô Tá ouvindo. ouvindo? Entrou uma ligação, não sei por quê. Não sei por quê. Ligaram para você aí. Bem, aí veja. Sim, a outra coisa, que aí eu acho que o meu raciocínio vai cortar por causa da ligação, mas a outra coisa é a seguinte. No aspecto da solidariedade, a humanidade desenvolveu isso de uma forma extraordinária, principalmente os pobres, principalmente os trabalhadores. Não é? A rede de solidariedade foi intensa no mundo inteiro. Aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares deste país, a gente viu também, né? De como a solidariedade entre os pobres, entre favelados, entre os periféricos, etc., como essa solidariedade, de uma forma ou de outra, funcionou e está funcionando. Né? Porque se fosse pelas estruturas de Estado, possivelmente a população estaria morta. O desastre ia ser muito maior. A catástrofe seria muito maior. Nem um crédito de R$600, não é? Nem o crédito de R$600 chegou ainda na população. Quantos e quantos a gente vê aí nos jornais, na televisão, principalmente no rádio, a gente vê as pessoas falando, pessoas ambulantes de rua, né? Que já até deixaram, até o lugar que morava perdeu e não conseguiu R$600. Né? E isso a gente está falando do mais carente. Mas assim, tem aquelas pessoas também que defendem, muitas vezes, uma pouca participação do Estado nessas circunstâncias, mas que a pequena empresa dele também não conseguiu também receber esse auxílio, porque os bancos também que se pousaram muitas vezes há pouco tempo, Hilton, de bons samaritanos, inclusive esses que você citou agora há pouco, com doações, né? O Itaú vai doar, acho que 1 bilhão, que conversa é essa de banco doar dinheiro? Então, assim, na hora agora aqui, mesmo que os pequenos e os médios empresários precisaram, não estão conseguindo ter esse suporte. Pois é, aí veja. Então, a pandemia, por a questão econômica, ela gerou desemprego, não é? Gerou desemprego, quer dizer, os Estados Unidos tem 22 milhões, né, de seguro-desemprego. O Brasil poderá chegar a 18 mil desempregados, já está em torno de 13 milhões de desempregados. Os Estados Unidos, 23 milhões. Então, veja, a solidariedade, neste momento, ela foi fundamental. Ela foi fundamental para que essa ajuda, não é? Essa ajuda mútua, ela pudesse acontecer. Mas, veja, aí vem, do ponto de vista de cenário eleitoral, a solidariedade, ela não pode ficar sem uma politização. É que senão vira assistencialismo. Porque eu falo politização, não estou chamando de partidária. Eu estou falando de estratégia. Porque se a solidariedade ficar no campo da ajuda pela ajuda, toda vez que houver um Brumadinho, um Mariana, uma enchente, não é? Alguém se aproveita da situação. O morro derrubou as casas, uma pandemia, aí vem essa solidariedade, é uma solidariedade informal, que são os pobres ajudando os pobres, que é importantíssimo, mas isso tem que ter uma politização. O que é que eu chamo de politização? É preciso, principalmente neste ano eleitoral, que vereadores
que prefeitos entendam isso, né? E que isso passe a ser parte, não de programa de governo do ponto de vista conjuntural. Isso tem que estar na estrutura, não é? Na estrutura de um governo municipal, de um estado, eu falo município, de um estado regional, Bahia, de um estado, de uma nação. Não pode ser apenas uma questão de conjuntura. Porque entra uma questão de conjuntura, um prefeito entra, o outro vai e muda, o outro entra, o outro muda. Na Constituição, por exemplo, tem cláusulas na Constituição que só muda com outra constituinte. Então não adianta o governante que... um governador criou um programa de governo, aí o outro governador, o outro presidente, ou outro prefeito entra, manda para a Câmara e muda. Não! Vamos fazer medidas desse tipo. Não é? Quando vê uma política social, uma política de seguridade social, não é? Que não é só a Previdência, mas de seguridade social, ela pode ser uma proposta desse tipo, que seja da estrutura, não é? Da estrutura social e não da conjuntura do momento. Então, essa solidariedade, ela nos aponta para essa consequência. Porque, senão, a gente vai ficar do que eu disse nesse instante. Todo momento de calamidade, aí vem essa ajuda do pobre com o pobre. Não é? Aí vem um banco e diz, eu estou dando isso, eu estou dando aquilo, e o banco passa a ser bonzinho. Quando, na verdade... Está fazendo publicidade. O banco está fazendo publicidade. Publicidade não, exato. Propaganda. Né? Propaganda, desculpa. Mas, assim, essa questão da seguridade já está tão... A gente já sabe disso, né? Isso está lá escrito em 88. E por que, Wilton, a gente tem essa dificuldade? Porque, normalmente, os governos não se aplicam a essa questão da seguridade social. Porque a gente sabe, está lá, na Constituição fala claramente sobre o tripé da seguridade social, assistência social, educação, e no caso, a previdência, a saúde também. Mas, assim, e por que as pessoas não importam para isso? Por que elas não se mobilizam? Olha, as pessoas... O Estado, né? Não, as pessoas, elas precisam de informação. Porque consciência, ninguém conscientiza ninguém. Não existe, exato. Não existe essa coisa de eu vou dar consciência, eu vou passar. Não existe. Você passa a informação. Concordo com você contigo. É uma elaboração a partir da capacidade que cada um tem de informações, inclusive, para poder fazer a tal da reflexão, bater papo, conversar, etc., e formar essa consciência. Esse tipo de trabalho é um trabalho que, de novo, vereadores e prefeitos podem muito bem, a partir da escola, não é? Revolucionar suas pedagogias. Eu acredito que a partir deste momento, a partir desse estágio que nós estamos da humanidade, as escolas elas já deviam estar trabalhando, porque o capitalismo, ele teve o capitalismo, vamos chamar assim, o capitalismo agrário, o capitalismo industrial, a era dos serviços, e agora é a era do conhecimento. A era do conhecimento. Não é? As chamadas empresas criativas daqui para frente. Se a gente ficar pensando, um município como Vitória da Conquista vai ter indústria como era antes, comércio como é... Não é como era antes. Indústria como é hoje, comércio como é hoje, serviço como é hoje, todo esse conjunto, né, de setores, de formadores do PIB, porque aí falta o setor público, o agrário, o industrial, o serviço, o comércio e o setor público, esses setores não vão ficar desse jeito. Cada dia mais, esses setores eles são liberadores de mão de obra, dispensando mão de obra. E para onde... E a mão de obra nova que surge todo ano? E esses dispensados do mercado de trabalho, para onde vão? É preciso, então, que... Boa reflexão. E a educação, a própria escola, a própria educação, ela seja, não mais aquela escola onde você entra
Hoje você entra lá, eu acho que na escola com 3 anos de idade, e sai, termina um curso de graduação com 21, não é? E depois ainda tem a pós-graduação, quer dizer, você vai ficar até 25 anos sem trabalhar, sem produzir. Não, a escola ela tem que ser uma escola que você aprende, produz, não é? Ao mesmo tempo. E quando a gente fala produzir, é trabalho, não é? E não é ser empregado. Você pode ser, inclusive, empreendedor. Você pode ter. Hoje tem as fintechs, você tem nós chamávamos isso um tempo atrás de incubadoras, etc. Hoje já são outros nomes mais modernos, inclusive a mais recente que a gente conhece, não é? É a sociedade do conhecimento com as empresas criativas, não é? E eu acredito que um prefeito e um vereador, no caso, que esteja antenado, ele pode dizer para seu eleitor que essa sociedade empregadora de mão de obra, ela é cada vez mais restrita. Que a sociedade do futuro não, a sociedade que está aqui convivendo com a gente é uma sociedade onde a inteligência artificial ela fará parte cada vez mais. Então você tem que preparar escolas, universidades, os cursos técnicos, etc., com esse caminhar. Não é esse o debate nosso aqui, não. Mas pode... Tá ótimo. Eu estou falando isso pela questão da proposta cenário, né? A gente pode até fazer um debate, a gente pode até fazer uma discussão, uma live somente sobre sociedade de conhecimento aí na frente. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: para um cenário eleitoral é preciso que os parâmetros, os paradigmas não sejam mais os mesmos, não é? Eu quero, como eu sou de conquista e sei o que é conquista, não adianta, não tem a expectativa de que um governo progressista e popular entrar com a mesma proposta de 2000. Não tem cabimento mais. Não tem cabimento mais. E eu quero dizer aqui, aí eu vou pegar de novo a nossa discussão. Hoje, eu não sei que hora que o público vai falar, quem está ouvindo, quem está perguntando. Que hora. Tem alguma pergunta já aí? Claro. Eu estou falando demais. Não, pode. Nenhuma pergunta ainda, não. Tranquilo. Tá, então tá. Então, veja, nesse momento agora, eu vou falar uma coisa que, inclusive, eu falei aí dentro de um Zoom, né? Eu estava participando de uma reunião virtual do Zoom, e eu fiz essa fala. No último Fórum Mundial, lá em Davos, no último Fórum Mundial da Economia, o Fórum Mundial da Economia são seis, os 6 principais países capitalistas do mundo. São 6 principais. A frase que iniciou o fórum não foi bom dia. Não foi bom dia. A frase que iniciou o fórum foi assim. Todo mundo sentado, e a frase foi assim, ó: o capitalismo faz mais mal do que bem à população. A frase que começou foi essa. E logo depois, logo depois vem: o capitalismo não inspira futuro para a humanidade. E aí veio uma pesquisa em 34 países do mundo, com 56 mil pesquisados. Eles não acreditam que o capitalismo melhore suas vidas. Quer dizer... E por que a retórica do... E por que, Wilton, a retórica do capitalismo, na sua opinião, ela ainda é tão forte? Porque assim, a gente presencia a crise do capitalismo desde o início do século passado, né? E nos piores momentos da crise do capitalismo, muitas vezes quem o salva, ele pede ajuda, é para o Estado, vamos dizer assim. Mas por que algumas pessoas ainda insistem nesse modelo? Repito, a gente vai, só para não fugir aqui do tópico aqui da questão da pandemia. A pandemia escancara para a humanidade que esse modelo não está dando certo. Né? Que as desigualdades sociais, né? As desigualdades humanas, vamos dizer assim, de condições,
é que vai influenciar, inclusive, em quem morre e quem sobrevive. Então, por quê? A pergunta é por aí. Por que algumas pessoas ainda defendem tanto esse modelo ao ponto de se tornarem até inimigos e partir para o discurso violento para quem discorda disso? Eu queria só dizer para você o seguinte, essa é uma outra pauta. É uma outra pauta que rende uma live também de 1 hora, no mínimo. E se a gente for entrar por aqui, a gente vai perder esse barato aqui que a gente está falando. Veja, eu só quero falar o seguinte. Há uma desqualificação muito forte de interesses capitalistas sobre uma sociedade capitalista e uma sociedade socialista. O conceito de socialismo e de comunismo no mundo é um conceito do mal. Então, isso aí não dá para a gente conversar agora aqui, sabe? Uhum. Não dá para a gente conversar aqui agora. Então, a questão... esse tipo a alternativa que se tem ao capitalismo passa a ser não do sistema, passa a ser de pessoas. Quer dizer, quem não presta é o candidato. Quem não presta é o político. Não é o sistema. Não é o partido, entende? Então, Entendo. Então vai por aí. Então, essa é uma conversa que eu acho que a gente não precisa ter aqui. Ok, mas assim, eu só... Sim, tá me ouvindo? É importante só assim, a gente não vai entrar nessa nuance, né, de ideologias, nada disso. Mas assim, porque ainda é tão difícil para alguns, né, a questão é essa, né, que esse caminho que foi adotado nos últimos tempos, as pessoas ainda insistem nisso, né, nesse modelo. Sendo que, né, através da solidariedade, até enquanto transformação de uma sociedade através de política pública, seria muito mais, como é que eu posso dizer, eficiente do ponto de vista de fomentar uma melhor qualidade de vida. Então, melhor de vida, né? Por que as pessoas ainda enveredam por esse pensamento? Olha, seria mais nesse sentido aí mesmo. Sim, mas por quê? Porque são muitos porquês. Mas um porquê, por exemplo, um porquê muito tranquilo da gente falar, é o porquê da vertente progressista. Exato. A vertente progressista, ela é extremamente reformista. Ela não sai dos marcos do capitalismo. As propostas dela é dentro do próprio marco do capitalismo. Agora, por exemplo, neste momento, então vou falar uma coisa aqui que eu não iria falar, mas que vale a pena, inclusive, de novo, para prefeitos e vereadores. No seio do capitalismo, no centro do capitalismo, na fina flor do capitalismo, há uma disputa entre Estado mínimo e Estado indutor. Hoje, nesse momento, a turma de Trump, que aqui no Brasil é representada por Bolsonaro, a turma do Brexit na Inglaterra, e aí, do Brexit, é interessante que assista qual filme? Como? A turma do Brexit é interessante que assista qual filme? Privacidade hackeada, identidade hackeada. Isso. Então assista, para depois confirmar isso que a gente está falando. Então, excelente. Vocês aí, pode assistir esse filme aí, viu? Todos vocês aí. Então, veja. Então você tem a turma de Trump aqui no Brasil, junto com os bolsonaristas. Bolsonaristas que eu falo não é só Bolsonaro, é a turma de Witzel, a turma de Dória, não é? A turma de ACM Neto, essa turma aí. Então, veja. Mais a turma do Brexit. O que é o Brexit? A saída da Inglaterra da Comunidade Comum Europeia. O pessoal que combateu fortemente e de forma criminosa a Primavera Árabe. Que são os mesmos que invadem a África, os países do Oriente, e quando as pessoas de seus países vêm para a Europa, eles chamam de refugiados. E, na verdade, eles são expulsos. Na verdade, eles estão sendo expulsos da terra deles. Como eles não têm para onde ir, eles buscam exatamente um país que poderia dar um emprego, etc. Cai na Europa.
Eles não são refugiados. Eles são expulsos da terra deles. Desocupe a terra deles, que eles voltam para lá. Basta desocupar a África, basta desocupar os países ali do petróleo, não é? Da região ali do Afeganistão, da Arábia, daqueles lugares lá. Basta desocupar aquilo lá que as pessoas voltam para lá. Não vai ter refugiado, como eles chamam, não vai ter... Eles são realmente expulsos do Saara. Então, juntando essa turma aí, e mais de forma ideológica do marketing, os chamados fake news, este pessoal defende cada vez mais e de forma intensa o Estado Exato. mínimo. O Estado mínimo. Quer dizer, o Estado não precisa estar na economia. O Estado ele não precisa nem regular a economia. Quem regula é o próprio mercado. Mercado. E, por outro lado, na Finaflor, pronto, este é um lado da Finaflor. Ao outro lado da Finaflor, está defendendo, nesse momento, representada e tendo como porta-voz o Financial Times, eles estão eu não sei, eu acho que foi nos dois, no Financial Times e no The Economist. Eles estão, neste momento, dizendo o seguinte, que os governos do mundo inteiro tenha sobre a mesa políticas públicas, inclusive de seguridade social e de renda mínima universal, como pauta de rotina. Exatamente. Então, você vê que existe hoje, então, duas vertentes aí no mundo, na fina flor do capitalismo. Aí o que é que vem o mundo progressista? O mundo progressista, esse mundo que nós convivemos, a gente vem com políticas desse tipo, né? Desse tipo, quer dizer, o que o capitalismo hoje está propondo, nós vamos ser bandeira nossa. Essas bandeiras têm que ser nossas, são nossas, são bandeiras reformistas no marco, né? No marco do desenvolvimento capitalista, no marco da democracia burguesa. São bandeiras que a gente precisa fazer com que elas aconteçam, mas nós temos que fazer uma ruptura. Nós temos que propor para além delas. E eu fiz uma proposta para além delas. Né? Eu fiz uma proposta. Aqui, proposta não. Eu chamei a atenção para que as coisas não sejam só conjunturais, que as coisas sejam estruturais. Você fala aqui em Conquista? Não, eu falo no mundo. Sim. No mundo, não é? Entendi. No mundo. E eu estou colocando que é preciso que cada país tem sua especificidade, né? Tem uns que vai, ali tem uns que já fez reforma agrária, outros ainda não fizeram reforma agrária. Sim, entendi. Ficou claro. Né? Essa coisa de participação de lucro, não participação de lucro, outras reforma tributária, reforma política, um monte de reforma que precisa ser feita, a gente tem que... Nós devemos defender essas políticas. Agora, não no marco... Não se encerrar no marco da democracia burguesa. Nós temos que avançar. Porque se a gente não avança, aí faz isso aí que você está falando. Que isso que eu estou falando aqui é para responder isso que você perguntou. Por que é que a gente insiste? Desse modelo. Porque nós mesmos propomos ficar, né, nos limites da democracia burguesa. Precisamos ultrapassar. Precisamos ter ousadia. Né? Precisamos de bolos. Exato. Precisamos de mais bolos. Entende? Precisamos de mais bolos. Não sou do pessoal, não, mas precisamos mais bolos. Aí... depois, diante de tamanha reflexão... Deixa eu te falar uma coisinha bem rápida aqui, o seguinte. Pode falar. Eu vejo um debate aí em Vitória da Conquista sobre essa questão da pandemia em Conquista e do coronavírus em Conquista. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, veja, eu quero dizer o seguinte, Conquista, se você analisar a Vitória da Conquista, mesmo com a situação de 300, ontem tinha 369 casos positivados, Conquista o melhor índice. Quer dizer, o melhor, a gente não pode falar que é melhor, porque morrer gente e adoecer gente não é melhor, mas é o menos ruim. A situação de Vitória da Conquista é uma das menos, eu não sei se o português está certo, é uma das menos ruins do Brasil. Conquista tem hoje um número excelente, uma relação entre positivados e curados próximo de 1. É muito
muito alto, esse índice, muito alto no sentido de bom. E a relação entre positivados e óbito é 1,6. É a menor daqui do Brasil, que eu vejo, que eu conheço. Para a cidade de 300 mil habitantes, é a menor. É a menor. Quer dizer, aí a gente não pode falar que é bom, a gente tem que dizer assim, é a menos ruim. É a menos ruim. E a outra coisa, e a estrutura de saúde, ela não foi ocupada. Ela não foi ocupada. Ela está disponível. E essa situação, Wilton, ela pode ocasionar, porque na minha maneira de pensar, essa situação ela pode ocasionar às pessoas uma sensação que está tudo bem por aqui. Pode. Não. Isso, de certa forma, é perigoso, né? Diante desse contexto ainda. Mas a mensagem que se passa, quando fala, assim, claro que nós temos que ser sinceros, a gente tem que fazer, publicitar as coisas e não fazer propaganda. Sim. A gente sabe que aqui em Conquista nós temos leitos ainda, né? Inclusive no setor privado quanto público, até tanto do ponto de vista que outros municípios bem distantes vêm para cá, né? Pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos também uma taxa de contaminação pequena e de óbitos menor. Aí as pessoas consideram 7 óbitos, até esses dias eram 5, eu não sei se foi confirmado esses 2, eu acho que foi, né? 6, né? 6. Hoje eu não... Ontem. Não morreu ninguém. Então, eu escuto pessoas dizendo assim, não morreu ninguém, a gente não pode parar a vida por conta disso. Ok, a gente não está defendendo isso aqui, não, é diferente. Mas a gente precisa refletir sobre essas questões. Então, assim, quando a gente passa essas informações para as pessoas, vem junto com elas assim, uma responsabilidade grande, pode ocasionar aí uma má compreensão dessas informações e as pessoas agirem de maneira inapropriada, vamos dizer assim? Pode. Isso que a gente fala é muito perigoso. Porque nós estamos falando isso do ponto de vista estatístico, nós não estamos falando do ponto de vista de saúde e nem recomendando nenhuma... Nós não estamos recomendando nenhuma medida, nada, não estamos recomendando, nós estamos apenas analisando. Isso. Né? Que é importante ficar claro isso. Estatística, né? Aí veja, eu quero aqui falar de uma área, eu mexo muito com, não é com estatística não, eu gosto de brincar com números às vezes, né? E eu falo isso porque eu tenho até medo de falar, mas eu nunca joguei em loteria não, viu? Para todo mundo entender. Mas eu tenho 8 anos que eu mexo com estatística de loto. Eu tenho mais de 50 milhões de números trabalhados. Escreve aí, né? Então, veja, eu vou aqui fazer uma consideração. Falta quanto tempo para a gente terminar? Essa live aqui vai acabar em 1 minuto e 40. Eu vou sair e chamar você de novo para a gente voltar. Pode ser? Tá, pode, mas eu vou... Agora? Quer que saia agora? Só falta 1 minuto. Então eu vou chamar você de volta. Tá, avisa as pessoas para ver se as pessoas estão... Gente, retorna todo mundo aí, viu? Vamos retornando aos poucos aqui, todos que estavam na nossa live. Todo mundo entrando de novo aí. Guardando aqui a entrada do professor Wilton novamente. Galera, pode participar mandando perguntas aí também. Vamos aproveitar e tirar tudo que podemos aqui do professor Wilton. Ok? Vamos chegando todos aí, novamente. Professor Wilton, tô no aguardo aqui. Você não apareceu de novo aqui ainda não. Pronto, ele me falou que só foi beber uma água ali, já tá retornando, pessoal. Já tá retornando aqui. Vou aproveitar para beber um pouquinho também. E aí, estão gostando da discussão?
as perguntas aí, vocês podem estar mandando, hein? 1 hora de live foi pouco, a gente já vai voltar aqui para a segunda parte da nossa live. Você viu o último? O Wilton apareceu aí? Ok. Acabou de entrar. Vamos lá. Eu não me recordo direito onde eu parei com o Wilton. A gente tava falando. Aí. Pronto. Estamos à vontade novamente, professor. Pois é. Alguém falou alguma coisa aí para você? Tá. Teve duas perguntas aqui, né? Voltadas à questão da estrutura sanitária que nós possuímos, né, aqui em Vitória da Conquista, já que nós sabemos que a questão do enfrentamento ao vírus não é apenas com novos leitos, mas também pessoas perguntando sanitária, essa melhoria realizada nos últimos anos, né, até mesmo aqui de governos anteriores, isso implica nesse baixo número de casos. Eu creio que sim, mas vamos partir aí para a sua resposta. Olha, vamos lá. É isso mesmo, né? Entendi certo, não foi? Ok. Eu acredito. Eu primeiro vou falar do que eu ia falar antes. Sim. Para entrar nessa questão. Seguinte. A forma com que a gente pode discutir essa questão do vírus, porque agora eu quero até explicar aqui para você o seguinte: como o telefone já está com a bateria baixa, eu tive que ligar ali e estou aqui segurando. Aí às vezes vai mexer aí. Porque antigamente ele estava paradinho, agora eu estou segurando aqui. Então, veja. Nós temos o que Bolsonaro defende. Vou começar assim, para ver se anima mais. O que Bolsonaro defende, na verdade, não é nem o que ele defende, é o que ele fala. Talvez ele nem saiba o que esteja falando. O que ele fala por aí, de vez em quando, abre a boca, a gente entende que ele está falando de imunidade de rebanho. Não é? O que é a imunidade de rebanho? E a imunidade de rebanho, a gente entende que deixa o vírus rolar à vontade, não é? Não vamos tomar medida nenhuma, não é? No máximo, tomar alguns cuidados aí com idosos, com algumas pessoas que tenham comorbidades, etc. Pouquíssimos, mas o fato deixa o vírus pegar logo em todo mundo, não é? Pegar em todo mundo, porque a partir do momento que pega em todo mundo, quem morrer, morreu, e quem ficou, ficou. E vamos para frente. A ideia dele é mais ou menos essa. Não é? Só que isso é para irresponsáveis. Isso é para quem não tem responsabilidade com a vida, para quem não tem responsabilidade com o ser humano, né? Com o sentimento humano. Porque o que a gente deve lutar é com a vida, para a vida de todo mundo, mesmo que seja um. A gente tem que lutar sempre pela vida. Esse tipo de imunidade, não é? Nenhum país do mundo experimentou isso. Né? Eu vi aí eu estava outro dia no site do governo aí da Nicarágua, né? Eu estava vendo que lá não tomou medidas, não assim, muitas medidas de isolamento, não, mas tomou algumas medidas. Não foi uma coisa sem medidas, não. Lá não fechou nada, nada, mas tomou umas medidas firmes.
Então, a imunidade de rebanho seria essa. A outro tipo de imunidade seria a imunidade por vacina. A gente não tem. A outra seria o isolamento do vírus. Né? Eu estou falando do isolamento do vírus, que é o quê? As pessoas, como aconteceu em Wuhan, as pessoas foram contaminadas, foram isoladas, as pessoas que curaram já não tem mais carga viral para transmitir, elas estão imunizadas, mas não transmitem o vírus. E o restante da população, não tem contaminação nenhuma, quer dizer, não tem vírus para contaminar. Então, você conseguiu isolar o vírus. Mas o que ocorre com essa população que ainda não contraiu o vírus? Ela está vulnerável a todo momento, que é exatamente o que está acontecendo agora, em Pequim, né? E no próprio Wuhan. Quer dizer, se você não tiver a vacina, ou a vacina, ou o medicamento, ou a imunidade de rebanho, a sociedade vai viver o tempo todo a sociedade vai viver precisando, né? Precisando da vulnerabilidade da contaminação. Então, veja, para que o mercado, aí vem a questão de conquista, para que Vitória da Conquista, ou qualquer cidade, ou qualquer estado, ou qualquer país, mas qualquer município, vamos pegar assim, já que a gente está falando de Vitória da Conquista, é preciso que uma equação esteja resolvida. Temos que resolver. A equação ela tem que resolver garantir a vida, garantir a economia. Para que essa equação seja igual, quer dizer, você garante a vida e garante a economia, é preciso que a estrutura de saúde esteja preparada. Exato. Esteja preparada. E preparar uma estrutura de saúde não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite que se prepara. Portanto, aquela resposta que a pessoa aí que lhe enviou a pergunta, todos os cuidados que Conquista teve, não é? Com saneamento básico, com estrutura de saúde, de postos, de UPA, de hospitais, de medicamentos, vacinação, todas essas questões aí vinculadas à saúde que eu pouco entendo, né? Mas que eu sei que a enfermagem é importantíssima, né? nesse lugar, assistente social também muito importante, porque a gente só fala de saúde e fala só de médico, né? Infelizmente. O assistente social, a enfermagem, essa área da psicologia que a Conquista tem, né? Os CAIs, parece CAI, sei lá, um nome assim, né? Os CAPs, os CRAs, são todos serviços que os psicólogos estão inseridos. Um dos municípios que mais funcionou. Tudo isso hoje, quando tem um resultado nesse nível aí na cidade, com certeza é soma. É soma dessa equação. Então, se uma cidade tiver uma estrutura de saúde que responda, né? Que responda à altura de contaminados, uma estrutura de saúde. Então, aí sim, você pode equacionar comércio e vida. Agora, por que você fala isso? Porque na estatística, aí voltando para a área que eu normalmente fico brincando... Você estava falando sobre esses números mesmo. Pois, exatamente. Voltando para essa área agora, para dizer por que eu estou falando que vida, economia e estrutura de saúde, porque em termos de vírus, 80% de uma população, ela pega o vírus e nada acontece com ela. Ela pega e nem sabe que pegou. Depois, você tem 15%, você vai ter 15% dessa sociedade que vai ter problemas de saúde, mas que não vai ocupar leitos, vamos dizer assim, de UTI. Não, leitos, de uma forma geral. Ela não vai ocupar. E você vai ter uma população em torno de 2,5%, que vai ocupar leitos. Né? Até de UTI.
né? Em torno de 2,5%. Então, se um município, se uma sociedade, ela quer manter o comércio aberto, a chamada economia, o comércio aberto, etc., porque aí conquista. Eu tive aí o mês passado, e ali da janela do lugar que eu moro, eu estava vendo as passeadas dos comerciantes da CDL, né? Vamos abrir o comércio, o quê? De uma forma irresponsável a fala. Porque se eles buscassem dados e falassem sobre dados, olha, nós temos aqui tantos leitos, nós temos isso, nós temos aquilo, e, portanto, nós temos aqui dados estatísticos e dados médicos e dados da saúde pública que garante que nossa cidade pode abrir e se as pessoas forem contaminadas, vamos ter assistência, etc, 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 e nós vamos mais rapidamente sair dessa situação. Ótimo, mas não. Ótimo. Falava abrir por abrir de uma forma fascista. Fascista, né? É abrir... Dizendo, inclusive, que se não abrisse, isso era coisa de... que ia gerar o caos, a anarquia... O caos, o desemprego, a fome, a zorra. Fora de padrão. Fora de padrão. Então, eu acredito o seguinte, se você resolve essa equação, os prefeitos de uma cidade, eles tendo um mínimo de informação, eles podem muito bem equacionar isso e fazer essas continhas. É preciso que as cidades tenham um comitê, tenham um conselho de saúde funcionando, no conselho tem um comitê científico. Esse comitê científico que eu falo, eu não estou falando, não é o comitê gestor, não. O comitê gestor da questão da pandemia, não. É um comitê científico, ele não precisa conversar com ninguém. Ele precisa apenas produzir dados. Está aqui o dado, ó, interprete. Está aqui o dado, interprete. Esse cara não precisa dar entrevista, não precisa fazer nada. Ele simplesmente monitora. Está aqui, o dado é esse. Alguém do comitê gestor da pandemia, que vai elaborar políticas, que vai elaborar portarias, etc., decretos, ele vem e conversa com o cara. Diz, e aí, como é que o que está dizendo? Conversar, né? Para dizer isso aqui. Agora fica assim, o bar abre amanhã, o bar não abre. A boate abre, a boate não abre. O setor tal abre, o setor tal não abre. Pô, imagine. Quer dizer, é tudo no chute, é no escuro, não é? É no escuro. E aí fica, quem quer fechar, quando fecha, é torcida de futebol. O que quer abrir, quando abre, Quer dizer, tanto um como o outro, de uma forma irresponsável, sem base de dados, de nada, não é? Sem um estudo, sem nada, e fica isso. Aí fica uma torcida de futebol. Aí diz, todas, até a cloroquina está politizada. E é verdade, está politizada. Uns acham que tem que usar, outros acham que não sei o quê, né? Sem nenhuma informação. Um tipo de discussão, de debate que não vai colaborar em nada. Não colaborar em nada. E isso... No meu ponto de vista, inclusive, eu até falei com Marcela esses dias atrás, causa uma confusão muito grande para quem está escutando isso. Exatamente, né? exatamente. Porque não tem uma linha, um raciocínio coerente para poder entender de fato o que a gente está enfrentando. Um fala A, o outro fala Z, porque não é um fala A e o outro fala B, não. É um fala A e o outro fala Z. A distância é muito gritante. Então, assim, isso para a sociedade de uma maneira geral causa um certo desconforto. Eu compactuo com o seu pensamento, Wilton, a respeito dessa questão do próprio comércio, mas, claro, né, tudo baseado em cima de dados. Se você me perguntar assim, se eu sou a favor ou contra, eu tenho uma opinião e também, inclusive, fizeram essa pergunta para você aqui, se você é a favor ou contra da abertura. Mas eu penso o seguinte, independentemente disso, que tipo de mensagem que as pessoas compreendem quando o comércio é aberto. Porque se a informação mais dessa natureza técnica, assim vou chamá-la, de dizer, olha, a gente pode abrir porque temos leitos, porque temos retaguarda, porque tem aqui uma pessoa dizendo que isso pode acontecer, e talvez, caso esse índice aumente, a gente precise fechar novamente, não sei. Se a discussão fosse essa, e não desse ponto de vista fascista, como você colocou, seria muito mais produtivo para as pessoas compreenderem, né? Aí, pode falar. A pergunta que a pessoa fez, eu vou dizer para ela. A resposta é a seguinte, vida mais economia é igual estrutura de saúde do município, ou do estado, ou do país. Perfeito. Se vida mais a economia for igual à estrutura de saúde, quer dizer, se a estrutura de saúde responde... Responde então, sim. Se a estrutura de saúde do município responde, então
Você equaciona. Então, eu não posso... Você pode perguntar, você é a favor da abertura? Eu só posso ser a favor se vida e economia forem igual à estrutura de saúde. Se não, não. Sou a favor que feche. Exato. Perfeito. Eu costumo dizer que as pessoas têm colocado, até nesse discurso, tem polarizado e tem ficado chato, me desculpa a expressão de saúde e economia. Gente, essas coisas não são antagônicas, não. Isso está dentro de uma questão chamada vida. Não existe vida, no meu ponto de vista, sem se ter saúde e também economia. Isso é fato. Essas coisas não são antagônicas, elas não são inimigas uma da outra. E trouxeram para a discussão isso, né? Como politizando, evidentemente, o discurso, a fala, né? Eu, pessoalmente, também, eu ainda eu não olho só do ponto de vista estatístico, né, sobre essa equação que você colocou, mas eu olho como do ponto de vista psíquico também, que é um pouco minha área, né, e social, né, porque eu circulo muito por essas áreas, e quando você vai conversar, principalmente com essas pessoas com menos esclarecimentos, do ponto de vista de informação mesmo, elas não conseguem, talvez, ter essa compreensão do macro. Quando a gente fala assim, o comércio vai abrir, muitas vezes é percebido que está tudo legal, está tudo bom. E aí vai, sabe? E assim vai como se fosse um pensamento que fosse ganhando cada vez mais força. Mas é isso. Eu acho que a sua resposta ela é mais apropriada para essa situação. É uma equação. Não é uma resposta simples de ser respondida. Mas eu, Rodrigo, me preocupo muito com essa questão da forma que as pessoas compreendem ou recebem essa informação, por exemplo, de um comércio estar aberto ou não. Mas é uma discussão muito legal. Eu tive em março eu fiz uma entrevista com o Fred Farley, que morreu. Sim. Ele me ligou aqui em Salvador, eu fiz uma entrevista com ele para o blog dele sobre isolamento vertical, isolamento horizontal e sobre distanciamento social, não é? E fizemos a conversa e na época se falava muito do tal do isolamento vertical, que era na verdade um isolamento parcial, né? E o horizontal seria um isolamento total. Total. As nossas estruturas de município, inclusive, infelizmente, a questão social de nossa população, a gente não tem condição de fazer nenhuma nem outra. A gente faz uma ou outra mal feita. Sim. Ô, professor Wilton, esse cenário pandêmico vai implicar, a gente já falou sobre isso aqui, significativamente nas eleições. O que ficaria como recomendação, inclusive do campo da decência, aos gestores que estão aí postulando esse cargo e também, ou que estão ocupando esse cargo e também as pessoas que estão postulando, né, participar de uma disputa? Olha, eu vejo o seguinte, o setor neoliberal, o neoliberalismo, do jeito que ele vem sendo trabalhado da década de 80, nesses últimos 40 anos, me parece que do ponto de vista da economia, ele está em profunda crise. E ele está em profunda crise não só pelas dificuldades da própria reprodução do capital, não só pelo processo do capital financeiro hoje, o capital financeiro hoje não encontrar, vamos dizer assim, a satisfação dele próprio, né? Dele próprio como lucratividade. Então, o neoliberalismo, nesse momento, ele passa por crises de produzir e não ter consumidores, e não ter quem compre. Esse é um ponto. O outro lado, você tem uma China que é um país
que é um país que hoje produz, na área de saúde, 86% dos insumos, dos produtos que se utiliza na saúde do mundo, 86% sai da China. Máscara? O que é uma máscara? Pelo amor de Deus. Tem que pegar na China. Chegou um avião cargueiro com não sei quantas toneladas de máscara. Que vem da China. Então, e aí a China... Eita, parou agora. Alô? Estamos ouvindo. Voltou. Então, veja. Então, a China hoje ela é produtora, do mesmo jeito das máscaras, que é uma coisa simples. Então, a China produz tudo. A China produz tudo. Então, veja, a China, ela, diferentemente dos Estados Unidos ou dos países centrais do capitalismo, a China, ela não é uma economia que ela implanta empresas no mundo. As empresas americanas e de Londres, da França, da Alemanha e da Inglaterra, americana, canadense, holandesas, japonesas, elas são empresas de caráter multinacional e transnacional. Então, dessa forma que elas se implantam nas economias periféricas ou em desenvolvimento. A China, ao contrário. A China entra nesses países financiando infraestrutura e comprando insumos primários. Então, porque a China precisa, né? Então, a China hoje é um país que não deve. A China hoje é o país que tem maior reserva mundial de lastro. Ela tem 3 trilhões de dólares. Não é nem na moeda deles, é na moeda americana. E os Estados Unidos não têm. A reserva da China hoje é maior em dólares do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é devedor de 23 trilhões de dólares. Isso é uma vantagem para a China que não tem tamanho. Agora, na pandemia e na crise do petróleo, agora em abril, a China passou a ser majoritária em todas as empresas transnacionais que estão implantadas na China. Para que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso para dizer que a China ela já é, de outra ordem, o centro da economia mundial. De outra ordem. Não na ordem... É de ordem capitalista? É. O governo lá é comunista? É. Mas a ordem da economia é capitalista. Então, mas dentro da ordem capitalista, a China não influencia nas nacionalidades. A China não altera as burocracias dos outros países. A China não influencia politicamente nos outros países, diferentemente dos Estados Unidos, sim. Então a China começa, né? E lá no Oriente, China, Coreia, ali naquela região, Laos, etc. E o próprio Japão, ele já tem, e com a Rússia, ele já tem mercado comum lá. Eles possivelmente já são 2/3 da economia mundial. 2/3 da economia mundial. Então, veja, o que eu quero colocar, essa nova ordem, que ela não é impositiva, ela vai ser processual, não é? Os vereadores e prefeitos, neste momento, não pode estar pensando com a cabeça virada para o ombro, virada para o pescoço. Não pode estar olhando para trás. Porque, com toda certeza, é preciso olhar para o Oriente
qualquer decisão, qualquer tomada de decisão política tem que olhar para o Oriente e não para o Ocidente. O Ocidente, quer dizer, a América, ela não tem respostas, para o caos que nós estamos vivendo. Não tem. Muito bom. Professor, perfeita. Eu só tenho a agradecer mais uma vez por tudo. Eu acho que todos nós que estivemos aqui nessa 1h30 de live, só temos a agradecer ao senhor, a você, eu posso chamar assim. Eu agradeço muito e tenho certeza que todos que aqui estiveram saiu daqui com um pouco mais de esperança, inclusive, e de aprendizado do ponto de vista que a gente percebeu, né, que talvez o caminho que nós temos feito, que a humanidade tem feito recentemente, não é o legal. E que daqui para frente nós vamos ter que olhar, ver o planeta de uma outra forma, perceber o planeta de uma outra forma. Eu sou muito grato a você, mais uma vez. Espero fazer inúmeras outras lives contigo, se assim você me permitir. Já temos temas para isso. Gostaria de agradecer a todo o pessoal que está aí também, da galera do PSB, do PSOL, enfim, uma turma bacana que estava aqui. E aí agora eu vou passar as palavras para você. Obrigado pela aula. Acho que a palavra mais apropriada é essa, né? E eu gostaria que você também se pronunciasse aí, falasse para as pessoas o que você gostaria de falar. Muito obrigado mais uma vez. Olha, eu é que tenho que agradecer, porque nunca mais, há muito tempo que eu dei aula, né? Eu estou em Salvador desde 2007, e desde 2007 eu nunca mais dei aula na universidade, né? Não dei mais aula na universidade. Então, portanto, hoje eu estudo, leio muito mais por prazer, diletantismo e por curiosidade do que propriamente para me preparar para uma aula, não é? E, inclusive, esquematicamente aqui hoje falando, eu falo o que eu falei de forma desorganizada, não é? Não é que eu estou de forma atualizado, me parece que eu estou. Parece que eu estou um pouco atualizado. Não é? Muito atualizado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: nessa live, pela pergunta que veio para mim, não é? A pergunta que veio para mim é uma pergunta ampla, abrangente, não é? É uma pergunta global, vamos dizer assim. Essa live eu tive que fazer assim, mas nós podemos fazer outras lives, se for o caso, se for interessante, aí seu público que vai dizer isso, não é? Nós podemos fazer outras lives que a gente possa tratar de assunto com maior especificidade, localizar. Se quiser, vamos tratar de um assunto, Vitória da Conquista especificamente, ou Bahia especificamente, ou Brasil especificamente, ou vamos tratar de um problema mais geral, mas que seja colocado, mesmo que seja mais geral, mas que seja mais específico, né? Vamos falar sobre conquista na próxima. Mas é isso. Aí algo específico de conquista. Você vê aí com sua turma, né? Desenha um assunto, a gente discute, eu vejo se eu tenho condição, se eu não tiver, eu indico, não é? Eu indico. Eu conheço vários professores, várias pessoas de gestão pública e que conhecem, que pode, inclusive, fazer eu posso indicar e as pessoas vão aceitar fazer aí uma discussão com vocês, não é? Tanto na área de meio ambiente, na área de economia, na área de administração, na área de contabilidade, em muitas áreas, muitas áreas. Conheço bastante gente, posso oferecer e também posso me colocar à disposição, né? A depender de que eu tenha capacidade de fazer, eu aceito. Se eu não tiver, eu falo, não tenho e não faço, entende? Tranquilo. Muito obrigado mais uma vez, viu, Wilton? Tá certo. Vou fazer esse levantamento com o pessoal. Vou fazer até uma enquete aqui. Minha próxima live com o Wilton Cunha, o que nós devemos abordar, tá bom? Okay. E aí o convite vai ser feito. Agradeço todo mundo aí. Ricardinho, um grande beijo para você, meu gordinho do povo. Fique em paz aí com vocês. Wilton, muito obrigado. Gente, obrigado pela companhia aí, pela parceria, viu? Até a próxima. Tá certo. Obrigado. Valeu, Rick.